Queridos, no domingo eu pude conversar com os irmãos algumas coisas e, dentre elas, lhes falei que estaria iniciando uma série de mensagens, na verdade, uma série contínua de estudos da Palavra de Deus, submetidas a uma temática interessante. Eu vos disse que há algum tempo atrás eu ouvi algumas demandas que um certo pregador trouxe no contexto da igreja brasileira, uma série de pensamentos sobre o tema Cartas para um Novo Mundo. Embora as suas mensagens foram muito controversas e trouxeram muitos prejuízos ao corpo do Cristo, entretanto, em meio a essa balbúrdia, não pretendo em momento algum me utilizar destas palavras que foram controversas, mas eu gostei do título. O título eu achei legal. Cartas para um Novo Mundo. Então eu comecei, dentro dessa perspectiva, a orar ao Senhor, e o meu coração se apegou ao título, mas com uma certa mudança. E, portanto, a série que vos convidei a iniciarmos juntos, ela tem um título similar, mas são cartas para um velho mundo. Ao invés de carta para um novo mundo, eu quero trabalhar sobre essa temática, cartas para um velho mundo. E nisso nós vamos caminhar pelo contexto do Novo Testamento, muito especialmente nas cartas paulinas e dos apóstolos, endereçadas à igreja do Senhor Jesus o Cristo, que há de viver em meio a esse mundo mau. E adiante dessa perspectiva, e creio direcionado pelo Senhor, nós vamos trabalhar isso por um bom tempo. Então é importante essa sequência, você ir aprendendo e anotando, descobrindo, porque vamos mergulhar bastante nos textos bíblicos e tentaremos, embora dentro da exiguidade do tempo, sermos o máximo que pudermos de exaustivos em cada palavra. Vamos tentar ser profundos, vamos tentar cavucar em Deus o máximo que a gente conseguir, para entender o propósito disso tudo e o que o Senhor tem e quer nos ensinar. E de uma coisa tenho convicção, Ele quer nos ensinar. E eu quero te convidar para ler um texto bíblico comigo, aqui na carta do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, no capítulo 3, e o versículo 1, 2 e 3. Apenas esses 3 versículos como base. Sei que Deus tem um tempo novo para a nossa cidade, para o povo dele, bem como para todas as pessoas, mediante aquilo que podemos viver. Eu creio nisso. E esta palavra vem de encontro. Nos diz assim, 2 Coríntios 3:1, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós? Ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Amém. Se você puder inclinar sua cabecinha, e você que está em casa, nessa atenção também, feche seus olhinhos e fale com Deus. Paizinho, obrigado pelo imenso privilégio de estarmos aqui. É realmente um privilégio podermos nos reunir numa noite de quarta-feira, um grupo de irmãos aqui nesse templo e outra igreja reunida nos equipamentos através da internet. Eu te louvo por isso. Eu te louvo, inclusive, por essas lutas que vivenciamos nos últimos dias, bem como nos últimos anos. Que talvez, Senhor, nos deixou um tanto que distanciados uns dos outros. Alguns
com ainda restrições ou medo de estar aqui, outros que estão agora enfrentando de igual modo a mesma enfermidade. E é por isso que eu te louvo, porque embora enfrentamos, temos alcançado de ti vitórias dia após dia. Temos vivido um dia de cada vez, mas vencido um dia de cada vez. Então por isso eu te louvo. Eu te louvo porque não poucas pessoas estão enfermas, mas todas elas, embora com dores, embora enfrentando talvez a desesperança, os olhares de uma compaixão talvez acusadora, contudo, Senhor, uma coisa é certa: todos esses que estão enfermos, seja de Covid, seja de gripe, ou seja de qualquer outra enfermidade grave ou gravíssima, o coraçãozinho deles com certeza está apegado em Ti, esperançosos para viver e viver em Ti, porque entendemos, Paizinho, que viver sem Ti não é viver. Não há vida sem a Tua paz, não há vida sem a Tua presença em nós. Seríamos como meros objetos ou vegetais sem a Tua glória. Por isso nós Te louvamos, porque no meio das tempestades nós podemos acreditar e cantar em Teu nome, porque sabemos que logo após a tempestade sempre vem um belo dia de vida. Sabemos, Senhor, que logo após um grande vento, tudo que podemos ter é a bonança, e ainda que tenhamos que consertar os estragos do vento, todavia, o fato de nós olharmos que passamos por eles ilesos, Senhor, é o motivo para nós estarmos aqui Te glorificando. E é justamente por essa causa, por esse privilégio de estar aqui, que eu Te louvo, pelo privilégio de vencer e viver cada momento em Ti, que eu Te louvo. Te louvo pela vida de cada uma das pessoas que aqui está, também por aqueles que nos assistem, que o Teu nome seja glorificado, e assim possamos em Ti crescer em graça e em conhecimento. Por isso agora a Tua palavra lida, Senhor, e eu posso apenas verbalizá-la, mas o Teu Espírito pode conectar o nosso coração com a Tua vontade. Então que o Teu Espírito tenha plena liberdade, para que ministre no meu saber aquilo que a minha alma precisa acolher, bem como cada pessoa de maneira individual, tanto presentes quanto aqueles que estão de maneira virtual. Seja o mesmo efeito, que a palavra tenha a mesma eficácia, que ela ensine no mesmo potencial, e que os que estão aqui possam aproveitar de Tua presença e sem dúvida acolher a Tua palavra, mas que aqueles que estão online também possam ter o mesmo impacto da Tua presença, e que a unção Tua, que transpõe barreiras físicas, elas possa também enriquecer a alma daqueles que nos ouvem. É isso que eu peço, que enquanto eu falo, o Senhor possa nos ensinar, em nome de Jesus, amém. Bem, queridos, dentro dessa perspectiva do tema que nós acabamos de citar, eu fiz questão de ir nesse texto até pela inspiração que recebi, justamente porque o apóstolo Paulo nos leva à ideia de tudo aquilo que quero conversar com vocês. Ele está fazendo uma espécie de uma defesa, não só de si mesmo, mas também da igreja da qual ele milita, dentro desses versículos que lemos. No capítulo 3, ele é profundíssimo dentro do conteúdo histórico e profético. E eu não quero mergulhar nesse capítulo agora, porque certamente voltaremos nele brevemente. Mas hoje eu quero me ater apenas a esses 3 versículos como um texto base, citando a intenção que o apóstolo Paulo tem em nos fazer compreender. E perceba que a ideia que ele ministra em mim, através do Espírito Santo, é justamente de levar-me à clara compreensão de que somos sim um instrumento gerado por Deus e instrumentalizado através da vida de muitas outras pessoas, como um mecanismo de anúncio de sua palavra, traduzindo nas palavras de Paulo, como uma carta, onde todas as pessoas possam ler. E é nisso que baseei o pensamento de cartas para um velho mundo, sob a perspectiva de que o mundo que nós vivemos, de vivo ele já está velho, nada mais do que velho, não só velho pelo tempo, pela sua história, pelos séculos e milênios que passaram, mas velho pela sua cultura,
pela sua maneira vã de viver, por aquilo que o mundo se apega. E quando eu falo de mundo, eu não estou falando do cosmos, isto é, não estou apontando o sistema solar, nem tampouco geológico ou coisas da natureza, muito menos geográfico, relativo aos países. Eu estou falando do mundo do qual a Bíblia se conecta com pessoas, o mundo de gente, as pessoas em si. E eu estou me referindo a isso por conta da cultura das pessoas, na velhice de sua cultura, pelo tempo que elas existem e pelo quanto elas compreendem que já não tem tanto valor assim. Portanto, para mim, o mundo é velho, o mundo é passado, o mundo está num contexto completamente obscuro em relação à novidade de vida que é o reino de Deus. Se comparar a vida daquele que está em Cristo, do qual a cada dia é um dia de aventura, é um dia de descobrimento, é um dia de desafios, é um dia sem dúvida de coisas novas, pois aquele que está no Senhor, segundo o próprio Paulo, ele vive em novidade de vida o tempo todo. Afinal de contas, ele repete lá em 2 Coríntios 5, e o verso 17, dizendo que as coisas velhas são passadas, e portanto agora tudo se fez novo. Outra vez ele fala em Romanos que a gente precisa viver sempre nessa novidade contínua de vida, uma vez que o velho homem é mortificado pelo Espírito todos os dias, e renascemos todos os dias nessa novidade de vida. Portanto, para nós é um mundo novo, mas no mundo que a gente vive, em meio às pessoas, é um contexto velho. E é velho não só em pessoas em si, mas é velho também na velha prática do pecado. É velho na mesma imundícia da promiscuidade. É velho na mesma corrupção. Pois o mesmo grau de pecado ou de nível moral que tinha nos dias de Noé, nós temos o mesmo nível de gravidade nos nossos dias. A mesma promiscuidade que afastava milhões de pessoas de Deus no Antigo Testamento, tanto quanto nos dias de Jesus, é a mesma promiscuidade que afasta em nossos dias. A mesma corrupção que condenava pessoas a serem réus da condenação eterna por não aceitarem o perdão do Cristo, é o mesmo nível de corrupção de nossos dias, que continua condenando pessoas por não receberem o perdão liberado na cruz. Portanto, é velho toda essa cadeia, essa teia de pecados que manipulam a nossa carne e nos prendem a esse mundo de trevas, é velho. E a ideia que Paulo nos dá é que, ao contrário de nos adequarmos ao mundo velho, devemos andar nele sim como novidades, como vidas novas, como cartas que podem ser lidas por mundo velho, mas com uma letra nova, com uma informação nova, com uma mensagem nova, com um contexto novo. E ele não está falando das cartas relativas ao papiro em si. Não está mencionando acerca de tudo aquilo que escrevera para as igrejas, seja da Macedônia, seja da Ásia Menor, ou de qualquer outro lugar do mundo. Ele está se referindo às pessoas em si, na obviedade do texto. Perceba nisso, que isso não só é implicante, mas é comprometedor para todo aquele que lê e que tenta viver essas verdades. Perceba que a ideia do apóstolo Paulo, embora tudo aquilo que ele escrevera, bem como os apóstolos escreveram, era endereçado à igreja, à nova igreja, ou à igreja nova, que há de viver, ou que iria viver em um mundo velho, o mesmo se repete hoje. Então ele está escrevendo à igreja de hoje, que de igual modo vive no mesmo contexto de um mundo velho. Embora a mesma igreja de hoje, tendo ela 2000 anos de fundação, ela ainda é nova o tempo todo. Até porque a nossa vida no Cristo se renova a cada manhã. Assim sendo, ele não está escrevendo cartas para o mundo, mas ele está escrevendo orientações em uma carta, como sendo esta carta à igreja. Portanto, é esta igreja que anuncia ao mundo, pelo seu modus vivendi, aquilo que nos é orientado pelo apóstolo Paulo, a saber, pela direção do Espírito Santo. E é nessa perspectiva que ele está dizendo aqui, que vós sois uma carta, ou a nossa carta,
E quando ele expressa a nossa carta, ele está dizendo: o que vocês são hoje é fruto do que eu vos ensinei, é fruto da responsabilidade minha enquanto que evangelho. E permita abrir um parênteses para te dizer o porquê que ele está dizendo nossa. Justamente porque na sua segunda viagem missionária, e você vai perceber isso lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, você vai observar que o apóstolo Paulo, obedecendo a direção do Espírito Santo, onde ele destinava a ir para outra região, da Bitínia, da Sicília, para outras regiões ali, o Espírito Santo o impediu de ir pregar naquela região e o conduziu à Macedônia. E através de uma visão de um homem que chamava por ele e dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. E entendendo ele que era um chamado do Espírito Santo a mudar a sua rota, ele destinou-se, portanto, à Macedônia. E passado por vários lugares, no capítulo 18 ele chegou a essa boa e majestosa cidade de Corinto, uma cidade gentia, mas que tinha uma grande comunidade de judeus, inclusive havia sinagogas nela. Era uma cidade cosmopolita, assim como Samaria, e assim como outras, como Éfeso e tal, com um comércio forte, com uma cultura muito peculiar, com um sistema de governo engendrado por Roma muito sólido. Entretanto, ele chega ali, ele percebe que é uma cidade próspera, e ele decide, portanto, passar alguns dias. E lá ele encontra um cidadão chamado Áquila, de cuja a mulher se chama Priscila. E estes vieram a morar ali porque antes moravam em Roma, e por causa de um decreto eles tiveram que sair de Roma e vieram, portanto, a Corinto. E Paulo os conhece por quê? Porque ambos têm a mesma profissão. O Áquila, ele também fabricava tendas e também vendia tendas, e o apóstolo Paulo chegou com esse ofício e lá começou a trabalhar, e fabricando e vendendo tendas, relacionou-se, teve amizade com esse irmão amado Áquila, do qual essa amizade resultou, portanto, numa ajuda mútua. E ali ele foi convidado à sinagoga e começou a pregar por ali. Entretanto, teve alguns reveses, algumas situações, e algumas pessoas creram em meio aos perigos que ali se levantavam. E ele batizou algumas pessoas. Timóteo e Silas, que estava lá na Macedônia, da qual Paulo havia deixado, receberam a incumbência de vir até Corinto. E quando chegaram em Corinto, puderam vender as tendas que Paulo fabricava. E por conta disso, Paulo parou por um tempo de trabalhar na fabricação e de trabalhar na venda, porque agora os seus auxiliares chegaram e faziam esse serviço, e ele passou a se dedicar a tempo integral na pregação do Evangelho. 18 meses, portanto, ele passou pregando tempo integral. E nos sábados pela manhã, ele ia para a sinagoga e discutia o Evangelho do Cristo lá. Mas se levantou muita gente naquela sinagoga contra ele. E ele então levantou-se certo dia e disse: olha, eu vim trazer essa mensagem para vocês, mas já que vocês não querem, já que vocês recusam, eu sacudo de mim a poeira e agora eu vou para os gentios dentro de Corinto. E portanto, ao lado da sinagoga tinha a casa de um homem muito bom, um cara justo. Inclusive o seu nome era Tito, por sobrenome Justo. Não era só um sobrenome, era dado aquilo que ele vivia, Tito Justo. E Paulo fez amizade com o Tito e ganhou o Tito para Jesus e encheu ele de esperança. Na casa do Tito passou a ser um ponto de pregação. O chefe da sinagoga, que era do lado da casa do Tito, chamado Crispo, foi numa dessas reuniões, e Paulo pregando, ele achou demais o Evangelho e creu em Cristo, e levou o Evangelho em toda a sua casa, e toda a família do Crispo se converteu a Jesus, e todos foram batizados. E por conta disso, centenas de outras pessoas se renderam à fé, e formou, portanto, a igreja de Corinto, uma grande igreja. Depois de 18 meses, apareceu por ali um pregador por nome Apolo,
do qual continuou o exercício na pregação de Paulo, sendo que Tito passou a ser o líder daquela igreja então gerada. Observe que é por isso que o apóstolo Paulo afirma: vós sois a nossa carta. Ele está dizendo: vocês são frutos do que eu escrevi, vocês são frutos do que eu ensinei, vocês é a razão da nossa dedicação. Por essa razão ele diz: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida de todos os homens, ou por todos os homens. O que ele está a dizer é muito intenso e profundo. Ele não está falando apenas do ensino em que ele ministrava. Ele está falando que agora aquela igreja que fundara, que recebera o seu ensino, tem a ousadia de também viver aquele ensino, e pelos outros cidadãos gentios serem estes testemunhas de sua vivência, diferente do padrão de Corinto. Observe que a ideia exposta pelo apóstolo Paulo é que estas pessoas poderiam, sem dúvida nenhuma, ser exemplo para todos nós, de que o verdadeiro evangelho exige de nós a dualidade das coisas. Existe o momento em que eu tenho que verbalizar para ensinar, mas exige de mim o maior movimento, que é viver a palavra para ensiná-la sem pregar. O que ele está dizendo é que essas duas coisas têm que caminhar no mesmo nível, que a minha vivência do evangelho tem que ser tão prática, tão verdadeira, tão real, que as pessoas precisam olhar para mim e conhecer o Cristo através do meu rastro, da minha maneira de viver, do meu caráter, da minha justiça, daquilo que eu faço, como se estivesse glorificando Cristo em tudo aquilo que eu vivo. Em contrapartida, no mesmo aspecto, vai chegar o dado momento que o meu testemunho pessoal, sem palavras, vai exigir que eu também verbalize para aquelas pessoas que querem entender o porquê que eu vivo assim. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo está dizendo. Somos uma carta lida, as pessoas te leem. Agora, perceba que aqui entra um conjunto de coisas, mas apenas uma delas eu vou expressar. Se as pessoas me leem, o que é que elas leem? Se as pessoas conseguem entender o que está escrito na minha vida, como é que elas entendem isso? Qual é a interpretação que elas têm desse texto? Qual é o testemunho que elas darão deste texto que está em mim e que sou eu? Afinal de contas, ele está dizendo que essa carta escrita não é na minha roupa, mas no meu coração. Se ele está dizendo que é no meu coração, isto é, no meu intelecto, ele está dizendo que é justamente nisso que se aplica aquilo em que todo o conjunto da palavra de Deus exige de mim: vivência. Não está falando do meu estereótipo de religiosidade, ele está falando do meu relacionamento em profundidade. Ele não está falando das minhas ações de fora para dentro, ele está falando das minhas ações de dentro para fora. Ele não está falando de quem eu sigo, ele está falando do rastro que eu deixo. Isso é muito, muito, muito importante, porque é exatamente isso que compreende o que as pessoas leram em mim. Portanto, é nessa perspectiva que afirmar que somos a carta de Deus para um velho mundo, em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer lugar, é um ponto estratégico de nossa vida. Ele continua e diz que essa carta, que as nossas atitudes já é manifesta, isto é, já é manifesto que vós sois a carta do Cristo, isto é, já tenho testemunhas disso. Pessoas já afirmam isso. E ele coloca outra vez, ministrada por nós, como lembrança de que é o seu fruto. Mas aí que ele expõe um pouco mais dessa profundidade, porque ele diz: não escrita por tinta, mas com o Espírito do Deus vivo,
Significa dizer que todo aprendizado que eu extraio desse conteúdo bíblico só tem resultado prático na minha vida diária se for ministrado aqui dentro pelo próprio Espírito Santo. Significa dizer que tudo aquilo que o apóstolo Paulo ensinou àquela igreja só se tornou em uma eficácia contínua no seu dia a dia, porque aquele ensino foi colocado lá dentro pelo Espírito Santo. O que ele está a dizer que não é questão de convencimento humano, mas é uma questão de orientação divina, que não é a ação da maestria humana, que não depende do talento humano, mas sim do quanto o meu coração está disposto a receber a orientação divina. Parte do princípio básico de que, como estratégia de Deus e como carta de Deus, o meu papel é apenas expor o Evangelho, e o papel do Espírito Santo é ensinar o Evangelho. Parte do pressuposto de que eu sou apenas um instrumento verbalizador da vontade de Deus, mas que quem convence, quem aplica, quem planta lá dentro é o Espírito Santo. E é justamente nisso que Jesus disse, que quando o Espírito Santo viesse, então ele convenceria o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. Quem tem essa função de escrever dentro do meu coração é o Espírito Santo. Daí isso me aplica muito mais seriedade, porque as pessoas, como carta, não vão viver aquilo que eu digo que elas têm ou não que fazer, porque afinal são livres para fazer o que quiserem fazer. Mas quem vai ministrar dentro dos seus corações a pureza e o caráter da sua palavra é o próprio Espírito Santo. É por isso que não poucas vezes você tem que, aliás, você precisa se condoer por dentro, até porque é sua válvula de escape, porque ministras e orienta tal e tal pessoa, e você percebe que ela continua fazendo o mesmo. E isso não é sua culpa, não é sua responsabilidade. Nós não temos a obrigação de converter pessoas, não temos a obrigação de salvar pessoas. Nós temos o privilégio de comunicar a salvação às pessoas, e temos o privilégio de anunciar a verdade do Evangelho às pessoas, independente se elas creram ou não. O fator de ser uma carta lida, ministrada por Deus às pessoas, me dá essa condição plena e livre de uma vez ser testemunha daquilo que o Cristo faz em mim, sem carregar o fardo de que as pessoas não quiseram recebê-lo. E é por isso que Jesus disse em João 3,17, que ele não veio condenar o mundo, mas veio salvar o mundo dos seus pecados. E a condenação é esta, que não creram no unigênito Filho de Deus. Perceba, portanto, que uma vez sendo a carta, ou pelo menos ser o papel em branco, esperamos que quem escreva em nós seja o Espírito Santo. Isso quer dizer que as minhas atitudes não são orquestradas pela igreja, ou não podem ser. Não são orquestradas pelo pastor ou pelo líder, não podem ser. Elas precisam ser ministradas desta palavra pelo próprio Espírito Santo. Significa dizer que nós somos apenas a voz, e nada mais do que a voz. O grande problema é que estamos deixando de ser essa voz, e pelo fato de deixarmos de ser essa voz, a ignorância acaba crescendo, e nos tornamos, portanto, os culpados do aumento das trevas, pela nossa ineficiência na aplicabilidade da vivência do Evangelho em nós. Por isso, essa recorrência de Paulo nos dizer que diariamente precisamos compreender o poder da escrita do Espírito Santo dentro de nós e sermos, todos os dias, a carta lida. E eu gosto dessa expressão, carta lida. Não é carta endereçada, não é carta fechada, não é carta em branco, ou em grego, ou em aramaico. É uma carta lida.
O que quer dizer uma carta lida? Sim, uma carta aberta. Uma carta que as pessoas compreendem. Uma carta que as pessoas conseguem entender o porquê sou assim. Entende? Nenhuma linguagem simples. Nenhuma atitude simples e singular. Que nada mais é do que uma réplica do Cristo nesse mundo velho. Viver em novidade de vida significa isso. Trazer essa aplicação do Evangelho de modo prático para mim mesmo. O problema, esse é o problema, que eu quero que essa escrita funcione primeiro nos outros, quando na verdade ela precisa funcionar para mim primeiro. Eu quero que o Evangelho funcione na vida do meu parente, mas eu esqueço que ele deveria funcionar primeiro em mim. E eu não sei se vocês perceberam, mas a tarefa mais difícil de conduzir pessoas para a igreja é justamente a tarefa dentro de casa. E a gente sempre se pergunta por que é tão difícil converter os parentes para Jesus. E a resposta é igualmente simples: porque eles convivem conosco. Eles nos leem de diversas formas, de frente para trás, e às vezes leem os garranchos de nossa vida, os garranchos que a gente queria apagar, mas eles não apagam. Sabe aqueles garranchos que você gostaria de deixar embolado, mas não se embolam? Eles ficam lá e as pessoas leem eles. As páginas que talvez a gente deveria arrancar de nossas cartas, mas elas não são arrancáveis. Então todos os dias a gente tem que primeiro fazer com que essas letras funcionem primeiro para nós, para depois funcionar para os outros. E é dentro dessa perspectiva que a palavra se transforma num canal de conexão com o Pai. Quando observamos sobre esse prisma de 2 Coríntios 5, 18 e 19, onde a Bíblia nos diz que Deus colocou em nós a palavra da reconciliação, para que pudesse, por meio de nós, reconciliar consigo mesmo o mundo. Isto é, como se Deus por nós rogasse: reconcilie-vos com Deus. Então, sendo nós o elo de ligação, essa aplicação da palavra tem que primeiro funcionar em mim. É como se eu dissesse ao pastor Paulo: você precisa ser um cara calmo, gentil, mas eu não consigo ser. É como se eu dissesse ao irmão Eliomar: você precisa ser honesto. Não estou dizendo que não seja, mas é um exemplo. Você precisa ser honesto, mas eu na verdade não sou. Entende? É como se eu dissesse: você precisa ser cortês, mas eu sou grosso, mal educado. É como se eu dissesse: gente, você não pode ser tão explosivo, mas eu acabei de explodir. Então eu quero que funcione nos outros, mas eu esqueço que primeiro tem que funcionar aqui. Isso se torna um adultério da palavra de Deus, adulterando com a palavra, porque tudo aquilo que eu pego da palavra de Deus e tento aplicar para os outros, sem primeiro funcionar em mim, eu estou utilizando algo que não é meu, na perspectiva de melhorar outro, ou de ver o melhor, ou extrair o melhor de outro, que me dê prazer, sem que aquilo fizesse efeito em mim. Não tenho o direito de fazer isso. Não tenho. Porque primeiro tem que funcionar aqui dentro. Ela tem que ser uma carta lida aqui dentro. As pessoas precisam compreender o que vivo? Sim, e só vão compreender o que vivo depois que eu mesmo compreender como eu tenho que viver. Eu não sei se vocês perceberam, mas esse tem sido um tempo muito difícil de viver essa prática do Evangelho. É ou não é verdade? Tem sido difícil. Na verdade, nunca foi fácil. Sempre foi difícil. Talvez agora a gente ache um pouco mais difícil. Entretanto, é justamente pelo pouco de conhecimento que a gente está adquirindo no Senhor e percebendo que se não viver, não valeu nada de tentar ser religioso. Que bater cartão no templo não vai produzir em mim a mudança necessária. Até porque não adianta nada estar aqui dentro, mas o coração não está. Ou estar aqui dentro e a alma não está.
Ou estar aqui dentro, mas não se abrir para aprender a palavra. Então a palavra me ensina dizendo, seja honesto, mas eu não aprendi isso. Eu vou continuar sendo desonesto. A palavra me diz, honra o teu patrão como se fosse a Deus. Sirva-o como serve a Deus. Mas eu não aprendi isso, então eu só vou querer o bem para mim e o mal para os outros. E o inverso também é verdadeiro. Logo, para ser uma carta que, segundo o apóstolo Paulo diz, que eu tenho que ser para esse velho mundo, esse novo tem que funcionar primeiro em mim. Não adianta eu exigir que o mundo rejeite o aborto, rejeite a prostituição, rejeite a miséria global, se primeiro não mudar isso dentro de mim. E vivenciamos tempos difíceis, onde a gente consegue santificar umas coisas e condenar outras, sendo que ambas vêm da mesma fonte. Poucos dias um cidadão me disse assim, pastor, eu não sou a favor e nem considero alguém que diz ser crente e escuta músicas mundanas. Eu digo, é verdade, irmão, como é que você se sente? Ele diz, eu sinto desgosto. Para mim eu nem cumprimento tal irmão. Acho que nem salvo é. Eu digo, rapaz, esse é o seu entendimento. Ele diz, e eu acho que é assim que tinha que ser a igreja também. Eu digo, legal. Agora, me responde uma coisa. Você gosta, você tem um momento de entretenimento assim? Você gosta de se entreter um pouquinho? Ele diz, é bom, né, pastor? É bom relaxar a cabeça. Eu digo, o que você se utiliza para relaxar a cabeça? Você deve de cavar um buraco, roçar um mato, você deve de pegar uma enxada, carpir um lote, ou você tem um lugar, um filme, uma novela, ou uma pescaria. Ele diz, eu gosto muito de filme, eu gosto muito de filme. Eu digo, que filme que você gosta, assim, especificamente? Porque tem muito tipo, tem de aventura, tem de guerra, tem de terror, tem de violência. E ele diz, pastor, eu gosto de 2 tipos especial. Eu gosto daqueles bem sinistros, assim, de terror, e eu gosto de guerra. Tem que ter ação, aqueles filmes de ação, eu gosto muito. Eu digo, e você assiste isso? Sempre que eu posso, eu assisto. Eu digo, então que diferença tem do cara que escuta música, irmão? Ele parou e disse, é mesmo. Então por que você condena uma coisa e faz a mesma coisa sobre outro aspecto? Que esse é o detalhe, a gente quer que funcione para os outros, do meu modo de viver, mas eu não olho para dentro de mim mesmo. Eu sei exigir o que os outros têm que fazer por mim, mas eu não sou capaz de exigir nem o que eu tenho que fazer por mim mesmo. Porque é justamente fácil determinar como os outros devem andar. Afinal de contas, para mim ver como os outros estão andando, eu tenho que andar atrás deles. E quem anda atrás de mim? Dá uma olhadinha para quem está ao seu lado e diga, quem confere os seus passos? O velho mundo. Que enquanto eu crente estou tentando fiscalizar o outro crente, o mundo está tentando olhar como eu estou andando. Você entende por que o evangelho não é tão eficaz assim? Não é porque ele não é eficaz pelo próprio evangelho. Ele é ineficaz porque eu não apliquei ele na minha vida. Justamente porque se ele não fazer efeito aqui dentro de mim, como vai fazer efeito em ti, Maico? Se não transformar aqui dentro de mim e eu poder dizer a você, ame uns aos outros, como esse evangelho vai fazer efeito na tua própria vida? Não é, irmã Ju? Por isso ele diz, vocês são cartas lidas, escrita por mim. Ele está dizendo, eu assumo essa responsabilidade. Agora perceba que o fato de assumir não o coloca em situação apenas de louvor, que em algum momento ele vai chamar a atenção da igreja também, mas não significa que houve retenção por parte dele, ou falta de ensino por parte dele. Significa dizer que ele viveu o máximo, mas a liberdade que eu tenho é de querer aprender ou não, querer praticar o que eu aprendi ou não, é livre. Uma escolha, sempre é uma escolha. E viver o evangelho sempre é uma escolha. É uma decisão, eu decido respeitar, eu decido amar, eu decido honrar, eu decido, irmão. Eu decidi.
É nesse contexto que devemos ser uma carta assim nova todo dia para um velho mundo ou um mundo velho. É nisso, e eu encerro, só para contrariar. Depois dessa básica introdução, tem aqui a ideia que o apóstolo Paulo esboça, e eu só vou ler ela para você. Lá na primeira carta, vamos começar por ela. Na primeira carta, no capítulo 1, no versículo 1. Começa por ela. Só vamos lê-la. E ele diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, verso 2, a igreja de Deus que está em Corinto. Ah, que bom, a igreja que está em Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus. Opa! Aos chamados para serem santos, juntamente com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então agora ele nos incluiu em todo o bojo de sua carta. Ele não escreve a Corinto apenas. Ele escreve a esta igreja aqui hoje. Ele não escreveu apenas ao povo que estava com ele naqueles dias. Ele escreveu a mim e a você aqui hoje, sabendo que nós somos a carta para hoje. A carta escrita por ele naqueles dias era aquela igreja, para aquele povo. Hoje eu sou a carta para esse povo de Dourados. Hoje você é a carta de Deus para o lugar onde você trabalha. Hoje nós somos a carta de Deus no ambiente que a gente convive. Hoje a linguagem que Deus quer usar sou eu, é você. O meio pelo qual Deus quer falar hoje sou eu e você. Então, de maneira prática, Ele nos coloca como estratégias em lugares definidos, que é o lugar que estamos, específicos com o povo do qual servimos, na expectativa e esperança de que o que está escrito e vivido dentro de mim seja compreendido por aqueles que me observam, tanto quanto aqueles observaram a igreja de Corinto. Portanto, o nível de responsabilidade é igual. E veja como isso é glorioso, como diz pastor Anderson. Ele começa a sua carta dizendo: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Puxa vida, só aqui tem 3 tópicos super importantes, que não dá para a gente argumentar muito. Mas o primeiro, eu diria que a própria identificação de Paulo o inclui sobre um peso de responsabilidade, como quem está dizendo diante do Pai: o que vocês receberam, eu assinei embaixo. Diante de Deus, aquilo que Deus me deu a entregar, não lhes neguei. É como se ele afirmasse: se abrir os livros das obras e testemunhar contra mim na eternidade, vai estar escrito que tudo aquilo que eu recebi, nada reti. Que tudo aquilo que eu recebi para viver, nada deixei de viver. Que tudo aquilo que era para ser lido em mim, nada deixei fechado. Todos leram. Ele assume o risco e assume a responsabilidade. Isso implica dizer que se ele está escrevendo a mim, colocando-o como exemplo para mim mesmo, então, de igual modo, eu não posso me eximir da responsabilidade que Deus me colocou sobre o fato de estar próximo ou no meio de alguém que precisa ouvir ou conhecer o Evangelho através de mim. Eu não posso me eximir da responsabilidade. Então, observando isso, eu compreendo que todo e qualquer lugar que de maneira inesperada eu sou submetido a estar, é porque há um propósito de Deus através de mim naquele lugar, e alguém precisa ler, ainda que seja uma frase, pela minha vida lá. Se de algum momento o pneu do meu carro fura em um lugar que eu nem conheço, e tem pessoas que de alguma maneira param para me ajudar, ou eu solicitando ajuda, sou atendido, de alguma maneira eu tenho que entender que ali é um lugar estratégico, que Deus quer que essa carta seja lida de alguma forma. Porque afinal de contas, segundo Paulo, quando ele se coloca nessa brecha, ele está dizendo: nada da minha vida é
coincidência. Tudo na minha vida é propósito. Tudo na minha vida tem uma razão. Tudo na minha vida tem uma fonte e uma causa. E ele está dizendo: a fonte é lá e a causa é vocês. Quando eu entendo isso, a minha vida passa a ter sabor em Deus, porque eu nunca vou me sentir inútil. Nunca vou me sentir um membro de banco, que aqui não tem prego, mas tem parafusos e grampos. Eu nunca vou me sentir apenas um membro de igreja, porque afinal de contas eu já disse a vocês inúmeras vezes que o reino não tem membros. O reino só tem filhos. Quem tem membros são instituições. E instituições acolhem sócios e depõem sócios. Mas o reino adota filhos que querem ser filhos e terem um pai. Quando eu entendo isso, então cada lugar que eu vou, ainda que seja para um café, eu tenho que estar conectado com Deus, porque ali em algum momento essa carta tem que ser lida. Você está entendendo minha voz? Em algum momento alguém tem que me ler. E a minha responsabilidade aumenta, como já citei há pouco, porque me pergunto: o que é que estão lendo em mim? Isso precisa acontecer todo dia em mim. Essa afirmação da sua autoria não só define esse peso de responsabilidade do qual não posso me eximir, assim como Paulo, mas também me identifica, assim como ele, como alguém que Deus não só sabe o nome e endereço, mas de igual modo confiou-me o privilégio de sua graça. Dessa mesma identificação, que não dá para me falar nem chamado para ser apóstolo, pela vontade de Deus, que deixa para outro dia, vamos ficar só no Paulo. Leva-me a essa ideia de que confiou Deus dentro dele algo do qual não poderia ser retido. Isso implica dizer que assim como somos uma carta escrita por eles, confiou Deus em nós um tesouro que não pode ser retido. Uma unção que não pode ser guardada. Uma graça que não pode ser escondida. Uma oportunidade que não pode ser deixada de ser gerada. Isso está em nós. Eu queria que você, aí onde você está, pudesse fechar os seus olhinhos e com a sua mão no seu tórax dizer eu e dizer o seu próprio nome. Entenda isso. Eu, Emerson Feitosa. Eu, fulano de tal. Eu, ciclano. Recebi de Deus uma incumbência, não posso retê-la. Uau, esse peso. Uau, Senhor. Porque afinal de contas Ele colocou em mim a sua palavra de reconciliação. Deixe-me concluir te dizendo isso. Olha aqui para mim, já a gente conclui essa fase. Quando você entende essa responsabilidade, Paulo vai dizer isso lá em 2 Coríntios 5:19. Que Deus, verso 18 aliás, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Isso quer dizer que aquilo que Jesus fez na cruz, do qual o próprio Paulo diz em Romanos 5:10, de que nós éramos antes inimigos de Deus, então o Cristo na cruz, através de sua palavra, pois Ele é o próprio verbo, Ele se coloca entre eu e Deus, eu inimigo, Deus, Senhor sobre mim, que poderia me fulminar. Então Ele se coloca entre mim e Deus, como paredão de resistência, para que Deus olhe para mim por meio dele. Ele é essa palavra. Então Ele se aproxima de mim, eu creio nele, e Ele coloca a palavra dele dentro de mim.
Agora o processo precisa ser compreendido sob o seguinte prisma: Deus coloca a sua palavra de reconciliação dentro de Jesus, como quem diz: eu aceito esse povo, eu aceito que ele se reconcilie comigo, através de você, por meio de você. Aí Jesus então vem a mim e me reconcilia com Deus, por conta da palavra que Deus colocou dentro do próprio Jesus, entendeu? Aí vem Jesus e diz assim: agora que você creu em mim e você fez a amizade com o Pai de volta, eu vou pegar essa palavra que está dentro de mim, que reconciliou você com Deus, e vou colocar ela dentro de você. Para que, Jesus? Para que o processo continue. Eu, Feitosa, devo continuar o processo. Eu, fulano e ciclano, devo continuar a corrente. Eu, Beltrano, devo continuar o processo, porque a palavra vinda do céu, permeada no Cristo, incrustada em mim, me linkou com o céu, e essa palavra está aqui dentro. Ela precisa pegar alguém e conectar com o céu outra vez. Eu tenho esse peso. É por isso que o apóstolo Paulo diz: ai de mim se eu não pregar o evangelho, porque me é imposta essa obrigação. E entenda, ele não está dizendo que Deus está com um chicote na mão, dizendo: vai Paulo, tchá, vai Paulo, tchá, que nem um soldado naquela época dos escravos. Não, nada disso. Ele está dizendo que essa palavra queima dentro dele, e ela é crescente, e ela precisa ser compartilhada. Isso significa ser uma carta viva, lida por todos. Você está entendendo? Pelo amém, fiquei chateado. Ainda bem que eu não posso ouvir o pessoal pela internet, que senão eu vou ficar mais chateado. Mas o certo é que as pessoas precisam olhar para mim e para você e entenderem o que foi escrito, e nos dá a oportunidade de colocar essa mesma palavra dentro delas, através do ensino do evangelho, do discipulado. Eu sou essa carta. Por isso Paulo diz: eu, Paulo, eu sou essa carta. Quem aqui assume essa responsabilidade, que é essa carta de Deus para essa geração? Você é, eu sou. Então, querida irmã Fernanda, eu não tenho que esperar um pregador de fora, porque eu sou. Eu não tenho que esperar um outro evangelista, porque eu sou essa carta. Eu não preciso esperar um outro e-mail, porque eu sou já esse e-mail do céu. Eu sou essa mensagem de Twitter do reino de Deus. Eu sou esse WhatsApp da glória de Deus. Eu sou. E as pessoas precisam ler isso em mim. A esperança precisa ser lida aqui na minha testa. A graça dele precisa ser vista em meus olhos. O amor dele tem que ser visto nas minhas atitudes. A palavra dele tem que ser vista na minha boca. Poxa, como isso é intenso, não é? Vamos deixar para depois. Eu queria que você ficasse em pé. Essa palavra precisa ser declaradamente ministrada dentro de nós, por nós mesmos, todos os dias. É uma noite de reflexão, e te confesso que todas as quartas-feiras de agora em diante quero estar em 99% de todas elas, exceto os dias que estiverem fora do Brasil. Mas enquanto estiver aqui, eu quero te convidar a mergulhar nessas profundidades da palavra de Deus e descobrir o quanto ela precisa fazer efeito em nós. Se você puder fechar seus olhinhos aí na sua casa, se você puder agora parar o movimento, talvez até se colocar em pé aí na sua casa mesmo, para singularizar essa atitude com a igreja, mas que o teu coração também esteja conectado com o Cristo, assim como o nosso aqui agora.
E enquanto eu estiver orando aqui no templo com esses irmãos, por favor, aí na sua casa, não tenha nenhuma outra atitude senão a de orar. Esse é o momento de culto. Então, com Deus agora, vamos falar. E enquanto estivermos a orar, diga a Ele aquilo que você acabou de aprender. Fale o seu nome para Ele, diga: eu, Senhor, eu sou essa carta. Eu quero ser lido de forma que as pessoas entendam a tua voz. Fale isso para Ele. Oraremos juntos. Paizinho, em nome de Jesus, eu sei que a aplicabilidade dessa palavra em nós parece ser muito simples, mas ao mesmo tempo, Senhor, que ela é simples, se torna tão complexa. Porque eu conheço as minhas fabilidades, eu conheço as minhas debilidades. Eu conheço, Senhor, o quão fraco sou. É por isso que reconheço também o quanto preciso da tua palavra em mim. Sei que não posso ir além disso, que não dá para ir além disso. Eu sei que só posso chegar até aqui, mas que a tua palavra e o teu Espírito Santo em mim pode me levar mais longe, pode me ajudar a fazer mais. E não quero, assim como esta igreja, creio, assim como aqueles irmãos que estão orando comigo em casa, creio, Senhor, que igualmente a mim, eles também não podem ir além de suas próprias forças. Então o que tenho que te pedir, e sei que posso te pedir isso com amor, Paizinho, me ensina a ser a tua carta. Escreve as tuas letras de modo que as pessoas consigam ler em mim. Senhor, se posso utilizar a linguagem de hoje, imprime em minha vida a tua vontade, de modo que as pessoas compreendam na minha linguagem, no meu jeito de olhar, de falar, de andar pelas ruas, de me dirigir às autoridades, de honrar aqueles que estão sobre mim, e de honrar também aqueles que estão abaixo de mim, e que eu não me sinta superior a ninguém, mas de igual modo possa me colocar na brecha da servidão. Então me ensina a ser um exemplo para o mundo, para o velho mundo. Me ensina a tornar essa carta, Senhor, viva e prática dentro de nossa casa. Que os meus parentes, que meus irmãos, que minha família sejam os primeiros a verem a tua mensagem na minha vida. Eu sei que às vezes, Pai, ao começar a falar, gera contenda, então que eu não precise falar, que eles possam apenas ler com as minhas atitudes. Então nos ensina como a igreja tua, como aqueles a quem o Senhor colocou o melhor dentro deles, e eu sei que fizeste isso. Então maximiza essa palavra aqui dentro e permite que ela não só cresça, mas que ela frutifique também, sarando as minhas feridas internas, para que reluza a tua luz de modo externo, arrancando de mim a podridão interna, fazendo com que toda a beleza e pureza interna possa ser visto de modo externo. Então nos santifica com a tua palavra, nos torna, Senhor, sim, uma palavra viva, nos torna, Senhor, não só os comportores da palavra da reconciliação, mas também a estratégia viva. Eu termino essa oração, Pai, pedindo a Ti, que cada um de nós aqui, ao ser a sua estratégia, reconhecer que somos essa estratégia, e que o lugar que o Senhor nos colocou hoje, seja uma sala de aula, seja um balcão de negócios, seja, Senhor, um lugar onde servimos pessoas, seja na gerência ou no comando de uma equipe, não importa onde, Senhor, que esse lugar é o lugar que o Senhor nos plantou para sermos luz, estratégia, sim, a tua palavra lida, compreendida por todas as pessoas. E sou ousado em te pedir ajuda. Tire, Senhor, as vendas dos olhos das pessoas, tire as escamas,
para que eles possam ler corretamente, porque eu sei que o diabo cegou o entendimento desse mundo, para que não compreendam a tua palavra. Então, às vezes, eu vivo o teu evangelho e o prego, mas as pessoas estão cegas pela incredulidade desse mundo, do velho mundo. Então, arranca, Senhor, essa altivez, essa cegueira, essas escamas, essas algemas que o velho mundo tem colocado nas pessoas à nossa volta, para que a eficácia do evangelho em nós não seja comprometido por esse detalhe. Então, que sejamos, Senhor, o seu instrumento de alcance. E a partir de hoje, a partir de agora, eu quero ser essa estratégia em todo lugar. Senhor, e faz dessa igreja estratégia em todo lugar, a começar por nossa casa. É o meu pedido a Ti, como Teu servo menor nessa casa, em o nome precioso de Jesus o Cristo, que reina em nós para todo sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe, querido. Aí mesmo onde você está, em casa ou aqui na igreja, ou no trabalho, onde quer que você esteja, aplique isso no seu coração. Não abra mão de ser essa carta lida, uma carta de Deus para esse velho mundo. Não abra mão. Decida hoje, viva isso hoje, e que o Senhor te faça prosperar. Que o grande amor de Deus, que a paz do Cristo e que a comunhão perfeita do Espírito Santo nos faça viver todos os dias na dependência de Sua palavra e na vivência dela. E os que esperam isso no Senhor, se puderem, confirmam dizendo amém. Oh, que Deus te abençoe e guarde.